Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo. Avançamos na leitura do Evangelho de Mateus, chegando hoje ao capítulo 6. Como comentamos em nossa última devocional, encontramos aqui um conjunto de mensagens de Jesus, mais conhecido como Sermão do Monte. Lembro aqui o que já comentei naquela ocasião. O Sermão do Monte não é meramente um conjunto de regras cristãs, de uma moral cristã a serem obedecidas para me tornar um bom cristão. Não, na verdade aqui temos descrito de uma forma prática a ética daqueles que integram o reino de Deus pela fé em Cristo Jesus. Se não, vejamos, verso 1. Tenham cuidado, não pratiquem suas obras, suas boas ações, atos de justiça em público para serem admirados pelos outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Ou seja, as coisas que eu faço, ainda que boas, justas, não têm valor algum aos olhos de Deus se as faço por motivação egoísta. Ou seja, se eu quiser obter vantagem pessoal desta prática, deste ato. E para deixar isso muito claro do que Jesus está falando aqui, ele traz um exemplo. No versos iniciais do capítulo 6, Jesus fala então a respeito da nossa ajuda aos necessitados, por exemplo. Verso 2, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas, na igreja, nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto, eles já receberam a sua recompensa. E por que Jesus chama essas pessoas de hipócritas? Porque o hipócrita é aquele que alega ter um relacionamento com Deus e alega amar a justiça de Deus, as obras de Deus, mas que na realidade está buscando o seu próprio interesse, enganando-se a si mesmo. Mesmo aqui no Sermão do Monte, Jesus vai desmascarar inúmeros atos de justiça, obras, boas obras, como tendo motivação hipócrita. Por exemplo, no verso 5 e seguintes, ele diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. O que era ser visto já foram vistos. Ou então no verso 16 do nosso capítulo ainda, quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Queriam ser vistos, foram vistos. Então, fica evidente aqui que você pode praticar as boas obras que Deus deseja e ainda assim não passarem de mera hipocrisia. Afinal, Deus não está minimamente interessado em nossos jogos religiosos. Por isso, comentamos na devocional passada, ser absolutamente necessário nascer de novo, se queremos ver ou entrar no reino de Deus. E qual é então a atitude daqueles que andam no caminho do Senhor? Qual é a expectativa que o Senhor tem para com os seus discípulos? Vejam o que Jesus mesmo propõe aqui em Mateus 6, quando se trata de ajudar os necessitados, por exemplo. Ele diz no verso 3, quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda fique sabendo o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo os recompensará. Esse mesmo princípio vale para todas as demais práticas verdadeiramente cristãs. Verso 6, quando vocês orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto, e ele vê em secreto, e seu Pai, observando vocês em segredo, os recompensará. E ainda mencionando o caso de jejum, no verso 16, Jesus diz em relação a isso no 17 seguinte, mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto, não fiquem daquele jeito mostrando para todo mundo. Desse modo, ninguém notará que vocês estão jejuando, exceto o seu Pai que está nos céus. E Ele sabe que vocês estão fazendo em segredo. E seu Pai que observa em segredo os recompensará.
Enquanto o hipócrita busca a vitrine, a exposição pública, ele está muito mais preocupado com a sua imagem, o que os outros estão pensando dele, como os outros o avaliam, do que em de fato fazer as boas obras de Deus para o seu louvor e glória, a glória do Senhor. O verdadeiro discípulo, aquele que vive a ética do reino de Deus, está única e tão somente preocupado em glorificar o nome de Deus. Foi assim que Jesus viveu. E este é o padrão de vida daqueles que vivem sob o governo, sob o senhorio de Jesus. Jesus nos pede que escondamos nossas obras, por assim dizer, quando formos tentados a exibi-las para proveito próprio. Nossas obras devem unicamente glorificar o Pai. A única bênção, recompensa que realmente conta é aquela que recebemos da sua mão generosa. Que assim seja em todo o nosso viver. Amém.